Irmãos, vamos ao texto da palavra do Senhor no Salmo de número 24. Abra sua Bíblia no Salmo de número 24, texto base para a nossa reflexão de hoje. Assim nos diz a palavra do Senhor no Salmo de número 24. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramento com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem-se as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém. Amados, ao longo desta semana, nós veremos, ou até mesmo já estamos vendo, o calendário apontando para esta ideia do carnaval. É interessante porque muitos se preparam para este espetáculo e, obviamente, traz uma composição artística, algo cultural de uma extrema amplitude. E é bem verdade que essas pessoas dedicam muito tempo, muitos esforços. E no caso da Avenida, por exemplo, para ver ali toda aquela escola passando com seus trajes, com seus blocos, com as suas sessões, e ao final, obviamente, a expectativa de que a escola ganhe e seja ali uma grande campeã. É bem verdade que os olhos do Brasil, e certamente para aqueles do mundo que gostam também, estão centrados neste momento do calendário, e há uma euforia, uma contemplação para aquilo que eu digo que é extremamente passageiro. As pessoas se preparam, colocam seu dinheiro, colocam as suas emoções, dedicam o seu tempo para uma festa completamente carnal e passageira. E é interessante que muitas delas não conseguem observar que o que de fato nós, como cristãos, esperamos não é o carro passar pela avenida, mas é o retorno do Rei da Glória. E é interessante o quanto muitas pessoas estão perdendo o foco do retorno do Rei e colocando o seu foco em coisas que são extremamente passageiras nessa vida. E é sobre isso, queridos, que o texto de hoje vem nos ensinar a respeito de um cenário em que o salmo era entoado em momentos de procissões do povo de Deus. E o que ocorria aqui? No momento em que o povo, assim, desfrutava de um deleite, de uma vitória, ou até mesmo numa preparação espiritual, como no dia de sábado, este salmo, o salmo de número 24, ele era entoado no meio do povo de Deus, relembrando o Deus Criador, o Deus que é santo e o Deus também que é poderoso nas batalhas, o Deus que é vitorioso. Então, este salmo para nós, ele é uma lembrança e ele também nos remete à vida, porque ele nos faz lembrar do Senhor em sua plenitude, daquele que é o Criador de todas as coisas, daquele que é santo sobre todas as coisas e daquele também que é vitorioso em todas as batalhas. E assim, o Salmo ele é dirigido em um momento grandioso, porque a presença de Deus estava chegando por meio da arca. E aqui o Salmo ele é de Davi, e alguns vão colocar o contexto quando a arca do Senhor retorna de um povo estranho para a casa de Deus no Monte Sião. E é muito interessante a expectativa, a euforia, a alegria de ver a arca de Deus chegando aos portais da cidade. E por isso o texto vai falar: levantem-se, ó portas, levantem-se as cabeças. Por quê? Porque a presença de Deus
se aproxima do povo. E é muito interessante que esse contexto, ele nos traz um tom muito reflexivo. Reflexivo porque quando nós observamos a presença de Deus, literalmente nós vemos a presença de Deus na criação, nós vemos a presença de Deus em sua santidade, que nos ofende, nos constrange, mas também nos chama à perfeição, e nós também vemos o Senhor poderoso das batalhas, que dá a vitória ao seu povo à medida em que o povo vai caminhando ao longo da sua existência. Então, o contexto deste salmo é destacar a presença do Rei da Glória no meio do seu povo. Só que a grande questão é, o texto nos fala, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem será capaz de estar na presença desse Deus tão santo? É o que nós vamos ver aqui. E este salmo, irmãos, fazendo um contexto com a realidade, uma ponte com o nosso contexto, é interessante pensar que quando nós observamos os elementos culturais dessa semana, a partir do carnaval, de fato o que deveria impactar as nossas mentes, os nossos olhos, não são os carros alegóricos ou as propostas caídas do carnaval. Sem dúvidas, não deveria ser a ideia de que eu consegui viajar, ou eu não consegui viajar, ou eu estou em casa parado fazendo nada. Não. Não deveria ser esta a marca na vida do povo de Deus nessa semana que para nós não representa nada. Mas o que deveria marcar a nossa consciência, a nossa vida ao longo de mais uma semana, a começar pelo domingo, que é hoje o dia do Senhor, o dia da ressurreição, é de fato uma consciência de viver na presença de um Rei glorioso, na qual nós já vivemos. Sem dúvidas, o que deveria marcar o nosso contexto não é a possibilidade de ter um momento de alegria simplesmente nesse feriado emendado, mas saber que o nosso Redentor vive e ele é glorioso sobre as nossas vidas. Assim, irmãos, o texto de hoje nos revela a importância de estarmos na presença do Senhor em santidade, porque Ele é o Rei da Glória. Então, hoje, o tema que eu quero entregar ao coração da igreja é o Rei da Glória. E hoje nós vamos aprender acerca deste Rei e o que nós devemos, assim, aprender a respeito dele. Em primeiro lugar, verso 1 e verso 2. O Rei da Glória, ele é o Criador. O texto vai nos dizer, vamos lá, verso 1 e 2, toda a igreja. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Perfeito, então o salmista aqui, Davi, ele abre este salmo de procissão, este salmo onde as pessoas esperavam e caminhavam em direção à arca. Este salmo é aberto, então, evidenciando quem é o Rei da Glória. E a primeira questão aqui apontada é que ele é o Criador de todas as coisas. E para mim é muito importante e grande também a ideia de que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Irmãos, é muito interessante essa ideia do Senhor como Criador, porque é Ele quem edifica. E também vai dizer que Ele afundou sobre os mares, ou seja, Ele também a edifica e a sustenta sobre todas as coisas, inclusive a cidade para onde a arca seria entronizada ou levada. É interessante pensar, queridos, que o Salmo começa exaltando o poder criador e mantenedor de Deus na história do seu povo. Porque esse próprio Deus, ele é aquele que cria, ele é aquele que sustenta, ele é aquele que fala, ele é aquele que preserva. E quando nós olhamos para a arca da aliança, o que nós encontramos ali? Nós encontramos o símbolo da presença de Deus, do Senhor que derrama provisão, do Senhor que cria todas as coisas, do Senhor que fala e do Senhor que dirige o seu povo. Portanto, a primeira coisa que deveríamos relembrar, ou que devemos relembrar neste momento, na abertura deste salmo, é que o Senhor, o Rei da Glória, ele é o Criador sobre todas as coisas. Eu quero hoje aqui fazer a explicação deste salmo e deixar as aplicações para o final, mas grave bem isso, o Rei da Glória é o Criador. E as crianças agora que quiserem desenhar, elas devem desenhar o globo terrestre e o trono sobre o globo, destacando assim a majestade de Deus como aquele que criou toda a terra. Em segundo lugar, o texto nos ensina
que o Rei da Glória é santo e santa é a sua habitação. Então, já que o Senhor criou todas as coisas, a terra pertence a Ele, quem então vai habitar no seu santo monte? É o que nós vamos ver no verso de número 3. Há alguém, é isso que o salmista aqui vai colocar. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí ele coloca: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramento com intenção de enganar. Amados, observe a marca da habitação de Deus para o seu povo. Sabemos que a arca, ela é santa. Sabemos que o modo numa história bíblica do Antigo Testamento, uma vez que algumas pessoas foram tentar carregar a arca de uma maneira indevida, a arca ela cai e o que acontece? As pessoas tentam segurar e o que acontece com aquelas pessoas? Quem lembra da história? Exatamente, elas morrem. Ou seja, não existe um modo pecaminoso diante de Deus. Não dá para ter uma vida de pecado diante de Deus. Não dá para ter uma vida de incertezas, de dúvidas, enfim, não dá. O que o Senhor tem a nos ensinar aqui é que nós devemos ter um ato reflexivo a respeito da presença de Deus, tendo em vista que Ele é santo. Só que a grande questão é: quem há de habitar? Existe a possibilidade de habitarmos a presença do Senhor? E as condições aparecem no verso de número 4. As condições destacando, então, o caráter do adorador, o caráter do habitante. Ou seja, deve ser uma pessoa com pureza de ação e pureza de desejo. Só que fica mais difícil ainda, porque quem vai ter essa pureza na vida? Olha o que o texto vai dizer. Aquele que não pratica o mal contra o seu próximo, que é limpo de coração, não flerta com o mal em sua alma, esta é a ideia de a sua alma falsidade e puro de coração. Aquele que não se entrega aos ídolos, ou seja, a sua vontade está inteiramente ao Senhor. E por último, aquele que não jura falsamente, ou seja, o seu compromisso está diretamente com o Senhor. A grande questão é: quem há de habitar no monte do Senhor? Certamente, irmãos, eu e você, nós já praticamos o mal. Nós já olhamos para algum ídolo, miramos aquela ideia e falamos assim: eu quero isso para mim de qualquer forma. Certamente nós já nos entregamos a alguma paixão que não corrobora com a palavra do Senhor. Certamente nós já abandonamos o Senhor e miramos outro Deus a não ser o nosso próprio Deus. Mas a grande questão é que este salmo está nos chamando para um modelo de vida que de fato confessa e vive os caminhos do Senhor. Ou seja, uma vida que nutre uma busca pela face de Deus, apartando-se da sujeira, da falsidade e do engano. Mas eu repito, quem há de habitar no monte do Senhor? De fato, só Jesus é capaz de habitar no monte do Senhor. Mas esse texto, irmãos, ele não é uma fonte para descrença ou tristeza, muito pelo contrário. Ele nos chama ao encorajamento. Porque mesmo diante de um coração pecaminoso, o nosso coração ele deve ser modelado pelo caráter de Cristo em nossas vidas. Nós devemos entender que pela fé existe a possibilidade de habitarmos no Monte Santo do Senhor. E assim, quando nós vivemos isso em Cristo, pela fé, nós passamos então a adotar os padrões celestiais e não mais os padrões da terra. E aí sim, é possível agora ser limpo de coração, ser limpo de mãos, puro de coração, não entregar a nossa alma à falsidade e, obviamente, não jurar não jurar com a intenção de enganar. Amados, nós temos que aprender o seguinte: esse texto, essa sessão, ela está dirigindo a nós uma vida justa, uma vida real, uma vida santa diante de ídolos que são temporais. Essa semana, certamente, nós vamos ver muitas pessoas se entregando, muitas pessoas vivendo como se fosse a última semana da vida, muitas pessoas buscando, de fato, uma identidade muito mais terrena do que uma identidade celestial. Mas a nós cabe a responsabilidade de vermos pela fé em Cristo
e buscarmos o padrão celestial e não o padrão desta terra. E assim, o verso 5 e o verso 6 traz uma recompensa aqui, Davi falando, tendo em vista que a arca estava se aproximando. Olha, aqueles que vivem o padrão santo do Senhor, aqueles que depositam a sua vida no Senhor, aqueles que de fato são limpos de mão, puros de coração, aqueles que não entregam a sua alma à mentira, que não juram falsamente, esses serão abençoados. E é o que diz o texto no verso de número 5. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E aqui o que o texto ensina? Que há uma separação entre aqueles que vão habitar no Monte Santo do Senhor e aqueles que não vão habitar no Monte Santo do Senhor. E veja bem, não é pela nossa justiça, é pela justiça de Deus que é aplicada a nós mediante a fé. E é por isso que eu digo que aquele que vive para Deus e tão somente para a glória de Deus, esse sim tem buscado ser limpo de coração, ser limpo de mãos, ser puro de coração. Esse tem buscado fazer a vontade de Deus e ter o contentamento tão somente na presença do Deus de Israel. Amados, o que nós temos que entender aqui é que há promessa para aqueles que vivem dos padrões celestiais e há também promessa de morte para aqueles que não vivem nos padrões celestiais. Portanto, não entreguem a vida de vocês, não apenas nessa semana, pelo fato de ser carnaval, mas ao longo do ano, ao longo da vida. Não entregue o caminho de vocês à devassidão, à perdição. Se consagrem ao Senhor, se dediquem ao Senhor em oração, jejuem, busquem a face do Deus de Israel. Que o Rei da Glória, de fato, seja uma realidade na vida de vocês, modelando o caráter de vocês em santidade. Portanto, o Rei da Glória, ele é um Rei Santo, e o caráter do habitante do Rei da Glória revela pureza, porque ele vê a santidade de Deus em sua vida. Glória a Deus por isso. Por último, irmãos, eu quero compartilhar com vocês que o Rei da Glória, ele é também vitorioso. Então, o Rei da Glória, ele é o Criador, o Rei da Glória, ele é santo e o Rei da Glória é vitorioso. A última parte desse salmo vai do verso 7 ao verso 10, e aqui o que nós encontramos? Nós encontramos o que poderíamos dizer como o refrão, a ênfase, a ideia da aclamação, ok? E aqui nós observamos o próprio rei, o rei Davi, falando sobre a chegada da arca e como deveria ser esta aclamação. E aí Davi coloca: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Encerrando, irmãos, essa mensagem aqui neste bloco, nós observamos neste último ponto o seguinte: a arca agora se encontra no meio do povo de Deus. Lembrando, o texto aqui é uma chamada à procissão. O povo espera e vem a arca daqueles que estão trazendo. Então, quando a arca se aproxima e está diante do povo, há uma aclamação. Ou seja, aqui os vigias que deveriam levantar os portais da cidade e também do templo, provavelmente esperando a arca, eles estavam parados, esperando chegar, mas a arca chegou, então levante-se, olhe, prestem atenção, a arca se aproxima, ou seja, a presença de Deus está voltando para o meio do seu povo. E vale ressaltar o seguinte: quando nós falamos do Antigo Testamento, quando a arca de Deus estava no meio do povo, o povo tinha o quê? As bênçãos de Deus, exatamente, é isso mesmo. Quando a arca de Deus, a presença de Deus estava no meio do povo dele, o povo era abençoado. Quando a arca estava fora, o povo vivia dias amargos, porque a presença de Deus representa isso. Portanto, o texto está falando: levantem-se, ó portas,
Levantem-se as cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos. Por quê? Porque o Todo-Poderoso está diante de nós. A vitória chegou. A arca está no meio do povo. E assim, a arca, como símbolo do próprio Deus, ela é aqui aclamada, porque a arca marca de fato o fim das batalhas do povo do Senhor. Então o Senhor, ele vem como um guerreiro poderoso para a sua legítima habitação. O Criador aqui é aquele que também é rei e é rei poderoso para dar salvação ao seu povo. E é interessante destacar ainda 3 atributos de Deus aqui. Ele é forte, ele é poderoso e ele é glorioso. O salmo termina com a majestade de Deus sobre a vida do seu povo. Um Deus que é forte, um Deus que é poderoso e um Deus que é glorioso. Amados, o que nós podemos ver aqui deste salmo e quais são as aplicações que nós podemos aqui extrair para a nossa semana? A primeira delas, eu quero aqui trabalhar o seu coração o seguinte: o Rei da Glória é o vencedor em todas as batalhas. Eu quero trazer para vocês, irmãos, esta aplicação. O Rei da Glória é vencedor em todas as batalhas. Portanto, olhem para Cristo Jesus. Enquanto muitos lá naquela avenida, seja a Avenida Paulista ou seja a avenida lá do Rio de Janeiro, a Avenida Sambódromo, é isso que eu me refiro, enquanto muitos estão esperando as escolas passarem, enquanto muitos estão criando expectativas a respeito de quem vai ganhar, enquanto muitos estão ali pulando na esperança de ganhar alguma coisa. Meus amados irmãos, sem dúvidas, uma coisa que deve marcar o nosso coração é que o Rei da Glória, ele é vencedor. Eu quero encorajar o seu coração para que você olhe para a verdade do Rei da Glória como aquele que traz a vitória dele para o seu povo. Olhe a arca do Senhor. A arca se aproxima, a arca trouxe a vitória sobre os inimigos. Agora olhe para Jesus. Jesus é a arca simbolizada que trouxe a vitória mediante a cruz e vitória sobre o nosso maior inimigo, que é o pecado. Portanto, quando nós assim olhamos para a cruz, nós de fato devemos também entoar a nossa procissão de louvor. Levantem-se, ó portas, as vossas cabeças. Não devem ser os problemas, não devem ser as lutas, não devem ser os desafios, mas deve ser simplesmente a presença de Deus que nos trouxe a vitória. Portanto, queridos, nós não vamos vencer, nós já vencemos. Nós não vamos esperar passar, ela já passou, a vitória já está decretada no sangue de Jesus. Portanto, assim, nós devemos encorajar o nosso coração e entender que no Senhor nós temos a esperança, nós temos a salvação, nós temos a esperança e nós também temos o propósito a partir dele. Por quê? Porque a partir da salvação nós vivemos a presença de Deus, na esperança de sermos abençoados pela presença de Deus e o propósito de vivermos na sua santa presença. Então nós não pulamos, nós não festejamos este carnaval simplesmente para matar um desejo da carne, para celebrar ou para preencher o vazio da nossa existência. Nós não fazemos isso. Muito pelo contrário. Nós vivemos o domingo e a vida cristã, o ambiente da presença de Deus, porque nós entendemos que a salvação de Deus me trouxe a sua presença. A presença do Senhor me dá esperança. E a esperança na presença do Senhor me dá propósito de vida. Ou seja, o que antes era vida no pecado, agora eu tenho um propósito em vida em santidade. Então a minha vida deve ser de louvor a Deus o tempo todo. Portanto, irmãos, sem dúvidas, os nossos olhares devem estar na presença do poderoso Rei da Glória. Muito mais no poder de Deus do que nas ofertas enganosas do nosso tempo. Que Deus assim nos abençoe, que Ele seja de fato o nosso Rei vitorioso em todos os momentos. Segunda aplicação que eu quero trabalhar no nosso coração é que o Rei da Glória, Ele é santo e santa é a sua habitação. Amado, somente via a obra de Cristo que nós temos a possibilidade de habitar juntamente com o Senhor. Aqui a responsabilidade
é inteira do Senhor em nos lavar dos nossos pecados, mas traz também a responsabilidade de vivermos a presença dele em santidade. Estar na presença do Senhor, obviamente, requer a obra de Cristo, mas a ideia de que agora eu preciso viver como um cidadão do céu, um transformado, como aquele que irá habitar no Monte Santo do Senhor. Sendo assim, aqueles que almejam habitar com o Rei da Glória na sua morada santa e celestial, eles devem ter essa postura hoje, imediatamente. Isso deve ser uma realidade no coração do transformado hoje. Porque uma vez que a salvação nos transforma, de fato, irmãos, ela deve evidenciar por meio das nossas vidas a transformação real e plena do Senhor Jesus. Nós não podemos falar uma coisa e viver outra coisa. Nós não podemos falar sou de Cristo Jesus e acho supernatural passear no bloquinho e achar que isso está normal. Eu não posso falar que sou de Cristo, mas se o meu coração de fato não é íntimo, não é um com o Senhor, nós temos que falar, nós temos que viver. Portanto, lembre-se que nós temos que buscar essa submissão ao Rei da Glória por meio de uma vida santificada. Santidade ao Senhor é o que precisamos. Segunda aplicação. Por último, irmãos, eu quero destacar que da mesma forma que o povo esperava a ideia da procissão para entoar este cântico na procissão, eu quero dizer para vocês que o Rei da Glória, ele em breve voltará com a chave da vitória. Meus amados, a avenida do carnaval, ela é temporal. As escolas se preparam, os carros passam e há uma nota. Eu quero dizer para vocês que a avenida do Senhor, ela é eterna. E ele voltará para buscar a sua igreja. Não para desfilar, mas para uma morada celestial de louvor eterno. Eu falo isso porque nós temos que levantar as nossas cabeças para a verdade de que Jesus está voltando. Portanto, hoje, prepare o seu coração para a procissão de louvor que iremos entoar quando Jesus, de fato, voltar. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos que um dia esse Rei vitorioso nos buscará em glória e poder. Que o Rei da Glória seja uma realidade na sua vida. Que o Rei da Glória possa preencher a sua vida e que no nome de Jesus a sua fé seja aquecida pela presença do Senhor. Que Deus nos abençoe.